Bom dia, gente! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim fazer a resenha de um livro que eu adorei ter lido, que foi Stoner, de John Williams, publicado pela Rádio Londres. Essa capa aqui é muito bonita, muito legal mesmo. A Rádio Londres é uma editora nova e quando eu fiquei sabendo que eles iam publicar este romance, eu fiquei maluca. Porque eu quero ler esse livro simplesmente há mais de 15, 20 anos, não sei. Eu conheci esse livro por uma professora minha de literatura, na época que eu morava em Vitória, ainda na casa da minha tia. Na verdade, eu vi um filme no cinema, um filme europeu, não lembro o nome, não lembro direito o personagem nem nada. E no dia seguinte eu comentei com ela que eu tinha visto um filme a respeito da vida de um professor, e assim, assado, e ela falou comigo. A história parece com Stoner. E ela me contou como é que era a história e falou que ela tinha um livro datilografado, pessoa velha, né? Porque o livro mesmo era muito difícil de encontrar. Eu sempre fiquei na expectativa de alguém publicá-lo aqui no Brasil. E a Rádio Londres fez esse favor pra mim e eu fiquei muito feliz quando eu vi esse título no catálogo da editora. Com certeza o livro atendeu as minhas expectativas, porque é uma história simples, um personagem simples, mas escrito de uma forma sensível e apaixonante. Eu adorei, mas eu tenho algumas ressalvas em relação à edição que eu vou falar no final do vídeo, tá bom? Mas por que Stoner era tão difícil de ser encontrado? É assim como minha professora falou pra mim, né? É o seguinte, ele foi lançado pela primeira vez em 1965 nos Estados Unidos e foi uma tiragem medíocre, pequenininha, vendeu, quem comprou, comprou, quem não comprou mais. Ele ficou esquecido durante todo esse tempo, até que em 2003 a New York Review of Books publicou, relançou o livro, na verdade, e desde então ele virou best-seller em vários países, França, Itália, Alemanha, Países Baixos. E eu fico morrendo de pena quando eu conheço uma história assim, onde o escritor não é reconhecido em vida, né? Que seja o escritor, o artista, porque a pessoa escreve uma obra tão sensível quanto essa, e aí cai no esquecimento, né? Eu fico com peninha. Mas tudo bem, o importante é que ela foi resgatada e a gente tem acesso fácil a esse livro hoje. Stoner é uma história aparentemente muito simples, mas não é. A gente acha que vai simplesmente acompanhar a vida de uma pessoa, né? Um cara simples, comum, sem grandes ambições, que vai para a universidade, casa, tem filhos, tem problemas na vida e morre. Isso não é spoiler, tá, gente? Na primeira página a gente já tem meio que um obituário da morte do personagem. Mas o que parece simples fica super sensível e fica um romance bem bacana com a escrita e a narrativa de John Williams. Sem contar que os outros personagens do livro também são muito bons. Stoner vivia com o pai e com a mãe, tipo numa roça, numa fazendinha, e dali eles tiravam seu próprio sustento. Só que o pai de Stoner decidiu que ele tinha que ir para a cidade estudar. Só que ele esperava que ao fim lá dos 4 ou 5 anos de estudo, Stoner voltasse para casa para aplicar lá na roça lá tudo que ele aprendeu com os estudos. Só que Stoner foi para a universidade, ele viu lá um mundo completamente diferente do que ele estava acostumado, até que ele se apaixonou perdidamente pela literatura, pelos livros. Ele teve meio que uma epifania com uma obra de Shakespeare e decidiu que ele queria estudar literatura. E quando ele termina a sua graduação, ele é convencido por um professor a permanecer na universidade, continuar os estudos para virar um professor na própria universidade. E ele topou o desafio. Os pais dele não aceitaram muito bem, porque eles esperavam muito que o Stoner voltasse, mas tudo bem, né? Ele escolheu aquilo e pronto. Então é a partir daí que a gente começa a acompanhar a vida comum de um professor, relacionamento com alunos, com outros professores, problemas na própria profissão, ele tem desafetos na universidade, e aí também relacionamento com amigos, e ele se apaixona perdidamente por uma moça chamada Edith, casa com ela, tem uma filha. A gente também acompanha esse relacionamento que é muito complexo. Na verdade, o relacionamento de Stoner com Edith é um momento do livro onde tem uma carga emocional muito grande, sabe? Porque não é um relacionamento feliz, eles não são felizes. A Edith é uma personagem muito complexa, muito complicada.
E nesse momento o Stoner mostra seu lado mais apático, mais sem reação, sem saber o que fazer para lidar com uma pessoa assim. E ele acaba aceitando tudo, todas as coisas que a esposa impõe para ele. E aí a gente percebe que não é só no relacionamento entre homem e mulher que Stoner é um personagem apático. Na vida inteira também. Ele deixa a vida levar, sabe? Mas eu não sei se isso pode ser considerado como apatia, mas é uma característica do personagem. Existem pessoas que são assim, né? E a Edith, muita gente vai encarar como uma megera. Só que na verdade, a gente conhece o passado dela e a gente vê que ela foi criada para ser uma esposa perfeita, né? Uma mulher perfeita numa família perfeita. Só que quando ela sai da casa dos pais e vai viver com Stoner, a gente percebe que ela simplesmente, sei lá, ela pede ajuda, ela é uma pessoa complicada, ela tem problemas, sabe, psicológicos. E infelizmente ela transfere todos os seus problemas para Stoner e para a filha deles. E isso sim, é bem triste. E mais uma vez Stoner não faz nada, ele deixa, sabe? Então é um personagem muito complexo, porque eu não sou escritora, mas como leitora eu vejo que é muito mais difícil você dar vida a um personagem apático, que não faz nada, do que um personagem cheio de atitude, que vai lá, faz e acontece. Porque personagens assim, super interessantes, deixam o livro, a história, bem mais dinâmica, né? O que não acontece aqui. Stoner é aquele personagem apagado, que não sei o quê. Porém, justamente isso dá uma carga emocional para o livro muito grande. E a escrita de John Williams faz a gente sentir tudo isso. Isso eu achei muito legal, muito bacana mesmo. Outra coisa que eu não posso deixar de citar e que também contribui para a carga emocional do livro é que a história se inicia pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então, Stoner vê vários amigos indo para a guerra e não voltando. E quando Stoner já é professor, acontece a Segunda Guerra Mundial. E aí, ao invés de ele ver os seus amigos indo para a guerra, agora ele vê os seus alunos, né? E tem todo aquele drama, sofrimento. Isso eu achei bem bacana e enriquece bastante a história. Eu já disse aqui, também não é segredo pra ninguém, que no final Stoner morre. E lógico que eu chorei no final, não foi um choro, mas eu senti meus olhos bem marejados assim, sabe? Porque a morte de Stoner é bem poética, é bem triste, porque... gente, sei lá, a gente vê o passado da pessoa, tudo que ele construiu, tudo que ele tentou viver e não conseguiu viver, né, os planos que ele tinha feito, as coisas que ele almejava e não conseguiu. Sei lá, é uma história um pouco triste, tá, gente, porque... e tudo isso que eu falei, né, é uma pessoa que tinha sonhos, mas que conseguiu realizar alguns, mas nunca teve uma felicidade plena, justamente por causa da personalidade mesmo dele, sabe, das pessoas com as quais ele se envolveu, e os últimos capítulos, as últimas folhas, né, que narram a morte de Stoner, é bem triste, e o último parágrafo do livro é assim, uma coisa linda, o jeito como ele morre eu achei muito, assim, né, já sabe. Gente, eu amei a história, eu esperei mais de 15 anos para ler esse livro e eu não me decepcionei. Só que eu tenho que falar da edição, tá? Eu não posso encerrar esse vídeo sem falar disso, senão não é a Isa aqui, né? Você já sabe. Apesar do livro estar muito bonito, ele tem sérios problemas de revisão, tá, galera? Quanto à tradução, eu não tenho como falar, porque eu não comparei edições nem nada, e eu nem tenho capacidade para isso. Só que em relação à revisão, ele tem sérios problemas, mas gravíssimos, tá? E isso perde muito, deixa o livro bem comprometido, né? Lógico que a gente tem que separar a história da revisão, da tradução, só que eu como uma leitora que pago por um livro, eu quero ter, no mínimo, uma revisão caprichada, porque eu acho que é isso que a gente merece. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir aqui. É como se a gente comprasse um aparelho eletrônico, ele funciona, mas ele funciona com defeito. E exatamente isso, você compra o livro, ele funciona porque você consegue ler, mas ele vem com defeito. Eu tenho que dizer pra vocês que eu não procuro erros quando eu tô lendo. Eu não procuro, eu não sou aquela leitora que fica procurando erros e anotando tudo. Não, não sou.
Só que assim, os erros, gente, são tantos e tão explícitos que eles pulam, né? Não tem como você não ver. E isso me entristeceu bastante em relação ao livro. Felizmente, muita gente reclamou e a Rádio Londres se pronunciou, falou que é uma editora nova e a gente sabe disso, é super jovem e por isso eles ainda estão consertando algumas coisas. Então, galera, apesar dos pesares, é uma história assim que vale muito a pena ser lida e conhecida. Stoner é apaixonante. Gente, então essa aqui foi a minha resenha de Stoner, de John Williams, um livro que eu achei lindo, sensível, tocante, uma história muito bonita e muito bem escrita pelo autor. Fiquei com vontade de conhecer outros títulos do autor. Aqui fala que ele escreveu mais 3 romances e tem mais um que vai ser publicado pela própria Rádio Londres. Estou ansiosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva aqui no Lido Lendo para acompanhar tudo que eu coloco aqui. E se você também quiser me acompanhar pelas redes sociais, tem Facebook, Instagram, Twitter, Scooby, tá tudo aqui do lado e tudo também lá embaixo no bloco de informações, tá? Galera, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!